Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira e eu estou com um convidado especial, Renato Hirata, especialista em negociação, comunicação, persuasão e influência, hoje aqui com vocês. Você, se quiser seguir o Renato, aqui abaixo, tanto do vídeo, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou mesmo se você tiver no nosso site, tem todos os links do Renato. Eu recomendaria que você seguisse agora mesmo todos os links do Renato. Renato, gratidão por você estar aqui com a gente. Ai, ô Diego, tudo bem, né? Com esse coronavírus estamos todos em casa aqui, trabalhando de casa, mas a gente não deixa de falar com as pessoas, não deixa de influenciar as pessoas, não deixa de vender os nossos produtos e serviços, né? E ainda bem que eu estou aqui com você. Prazer enorme com a tua galera aqui, Diego, com o teu pessoal que segue você. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa que você tem de ajudar as pessoas numa fase tão complicada, tão deprimida, tão triste, né? Mas a gente vai sair disso, cara. A gente vai sair disso. Nós temos aí recursos, né, técnicos, mentais, né, para fazer as pessoas saírem bem desse processo todo. Prazer enorme estar aqui com você. Bom. Maravilha, Renato. Gratidão novamente aqui em meu nome e da minha equipe. Eu quero começar perguntando até para você e para você se apresentar também para o público, qual que é a sua história de vida? Quem que é o Renato Hirata? Renato Hirata hoje, essa cara de japonês, a gente nunca demonstra a idade direito, né? Mas eu já tenho 61 anos de idade, cara de jovenzinho, né? É bom que as pessoas falem, não parece que tem 61, parece que tem 85, né? Mas, mas sou um cara mesmo, mas eu tenho muitos anos de experiência, né? Eu sou formado em engenharia, tenho mestrado em finanças, toda a minha vida profissional foi como executivo de bancos. Então, eu sou um cara de business. Quando a gente sai de banco, né, faz muito negócio em banco, a gente conhece qualquer tipo de negócio, né? Eu fui um cara de crédito, né? Para dar crédito, você precisa entender profundamente um negócio para dar dinheiro, né, para alguém. E aí, essa experiência que eu tive, depois eu fui para campo para vender. E aí que eu fui começar a entender o quanto é importante a gente vender, negociar, influenciar. Na minha época não tinha muito curso disso. Hoje tem muito curso disso, né? Então foi muito na raça, né? Eu aprendi a negociar, a confrontar, a resolver conflitos muito na intuição, né? Aí que depois de 18 anos de banco, eu saí, porque eu estava de saco cheio, quase tive um infarto, pesava mais de 100 quilos, pressão alta, eu já estava muito bem financeiramente, estava rico, né? Só que podre por dentro, né? Estressado, doente, né? E essa experiência fez eu rever muita coisa, né? Quando você está naquela quase morte, você fala, pô, alguma coisa está errada aqui, pô, para que ganhar tanto dinheiro desse jeito? Eu já estava mal comigo, não tinha conexão nenhuma com família, meus filhos não me viam, então eu falei, meu, não dá. Aí eu fui, tirei não foi um período sabático, me deu um tempo para mim, um espaço de tempo para eu pensar um pouco, eu quase morri, né? Aí eu fui fazer um curso, naquela época era Programação Neurolinguística, né? Foi um dos primeiros caras a fazer um curso desse aqui no Brasil, fiz uma experiência aqui nos Estados Unidos, Argentina. Falei assim, que negócio bacana esse negócio de programar a mente, né? Aí eu me apaixonei por isso e fui estudando, ainda trabalhando em banco, estudando isso aí, falei assim, nossa, essa parte da comunicação, da linguagem, tem tudo a ver com o que eu trabalho lá. Aí fui estudar hipnose profundamente. Falei assim, caraca, hipnose é uma forma de você dar uma sugestão para a pessoa, e sugestão é uma proposta. Você faz uma proposta para a pessoa. Então, eu fui estudar isso. Então, eu saí do banco e falei assim, cara, eu vou trabalhar nesse negócio. Ainda com a experiência de banco, eu comecei a dar muito curso de vendas e negociação para bancos, como era a minha linguagem, só que conectando com essas ferramentas poderosas que é a linguagem hipnótica, né? Então, isso aí, minha vida mudou completamente, saí de banco, me tornei um consultor de bancos ainda, que é a indústria que mais contrata treinamento no país, é banco, porque é só serviço, não tem produto, né? E aí minha vida mudou completamente. Então hoje eu sou um cara reconhecido pelo tema negociação, hoje não é só para bancos, né? Qualquer empresa precisa de estrutura de negociação, só que tem uma ferramenta poderosa por trás, que é a linguagem subliminar, né? Isso pouca gente sabe. Aí fui para Harvard, conheci o programa lá. Não tem nada disso que eu ensino, só que tem um conceito estratégico muito legal. Então, eu fui conectar com o programa da Harvard, que é extremamente poderoso, com ferramentas poderosas
que é a linguagem hipnótica. Então, eu sou reconhecido por isso, Diego, né? Por um programa que, a princípio, é de negociação, mas tem mudanças de mindset que é algo, a princípio, até imperceptível, né? As pessoas não percebem que você está usando esse tipo de ferramenta, né? Então, esse sou eu. Esse é o Renato Hirata hoje. Que maravilha, parabéns, né? Eu acho que até você contou um pouquinho da história, resumindo mesmo, né? Porque tem bastante detalhe aí. E, na verdade, até eu queria... você falou até no infarto, quase com 100 quilos, né? E falando um pouquinho de propósito, né? Então, missão, a sua... Por exemplo, você alterou, né, o seu programa. Então, se a gente pensasse, né? Tem gente que fala, não, por que não se aposentou no banco, né? Por que ele resolveu sair? Ou mesmo por que ele decidiu ser consultor? O que te levou, por exemplo, de executivo, né, de banco, financeiro e tal, a você começar a fazer alguma coisa diferente e depois de entender isso? Qual foi o propósito, né? O que você Legal. viu? Diego, boa pergunta você fez. Eu acho que propósito é uma das questões que a gente precisa falar sempre, né? Porque as pessoas, às vezes, entendem propósito de formas muito diferentes da vida, né? Uhum. Eu diria para você que eu acho que mais de 80% das pessoas, quando descobrem propósito, é porque tiveram um sofrimento terrível. Ou perderam um filho, como a mãe do Cazuza, por exemplo, ou tiveram uma doença grave e se safaram, quer dizer, conseguiram se salvar, né? Então, a experiência pós-sofrimento dá um clique na mente da pessoa, fala assim, cara, alguma coisa, Deus ou as forças superiores estão me dando uma chance, né? Essa chance que eu preciso ver o que aconteceu. Se eu não morri, estou vivo, eu precisava passar por isso. Então, eu tive essa experiência de pós-morte e falei assim, cara, o que veio na minha cabeça, Diego, foi assim, se eu estou assim, muitos executivos também vão sofrer a mesma coisa que eu. Então, eu falei assim, poxa, se eu passar por isso, o que veio de missão? Assim, eu preciso ajudar as pessoas também a se salvar. Não é só comigo. Então, se eu conseguir passar por isso, muita gente também consegue, mas não é tão simples. E aí que eu fui estudar um pouco mais essas questões de ter uma vida diferente, mas com prosperidade. Porque não é assim, a gente vai pensar, eu quero ter mais qualidade de vida, não quero saber mais de dinheiro. Então, a conexão que eu fiz, mente próspera, assim, você precisa ganhar dinheiro, mas precisa viver. Eu ganhava dinheiro, mas não vivia. Então, não estava legal. Esse equilíbrio, esse paradoxo entre ter uma vida espetacular, saudável, uma mente saudável, um corpo saudável, e prosperidade, cara, isso é algo que às vezes a equação não bate, tá certo? Porque tem gente que acha que ter qualidade de vida é não fazer mais nada, quer dizer, não trabalhar, não ganhar dinheiro, né? Então, essa equação paradoxal, que é ganhar dinheiro com qualidade, fez eu entender que isso é um propósito de vida. Então, hoje, eu cuido muito de CEOs, presidente de empresa, por causa exatamente da minha experiência. Quando pega um cara estressado, bilionário, e fala para ele, cara, quando você morrer, o que você vai levar daqui? O cara fala assim, não, eu não vou morrer. O quê? Você não vai morrer? Você não vai morrer? Cara, aí o cara começa a acordar, porque eu me acordei, né? Eu acordei depois de se aí fala assim, meu, o que você está fazendo com a tua fortuna, cara? O que você está fazendo com você? Então, esse insight que eu tive da minha vida fez eu entender que meu propósito é trabalhar no mundo corporativo, principalmente pessoa física, né? Dentro do mundo corporativo tem a pessoa física lá, que é um presidente, tá? E vários diretores. Para que a empresa conseguisse dar o melhor para o planeta. Então, o que está acontecendo agora? Olha que bacana do coronavírus, olha que insight positivo que está tendo. As empresas estão fazendo isso. As empresas estão doando dinheiro, estão doando ferramentas, estão doando um monte de máscara, tudo. Por quê? Porque, cara, não adianta você ser a top número 1, a melhor empresa de bebida, sabe qual é a empresa de bebida do mundo, mas com gente morta. Um país pobre. Então, as pessoas estão começando a rever um pouco esse conceito entre prosperidade e felicidade. Prosperidade e alegria, prosperidade e saúde. Então, isso é a minha intenção. E por felicidade ou infelicidade do coronavírus, as coisas estão indo por essa direção. Esse é o meu propósito. Tá? Por isso que eu nunca deixo de falar de negociação, negociação que é algo que envolve algo tangível, né? Money, e
essa questão da qualidade de vida, pô, mas tem que andar junto, tem que andar junto. Então, esse é o meu propósito, por causa da minha experiência de quase morte. Que bacana. E é interessante, eu também, eu trabalhava em multinacional também e eu tive uma experiência de quase morte também. É interessante porque eu te entendo e sei como que é. E até falando disso, né, unindo os desafios, né, porque quem está assistindo a gente, nos ouvindo agora no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, pode estar também se relacionando com isso. Caramba, eu também tive um incidente na minha vida que eu comecei a repensar. Aliás, tem muitos profissionais repensando, né, o que eu continuo a fazer, se eu continuo, não continuo. Aí você falou, por exemplo, da situação da pandemia, né? E aí, falando de desafios, o que você viu no meio do caminho? Porque, por exemplo, você ia alterar, assim, né, a forma que você trabalhava, até a profissão, né, que você estava desempenhando. Então, quais foram os desafios que você enfrentou a partir daquilo, né, essa mudança de vida? Olha, primeiro que quando você começa a falar disso para alguém que não tem noção nenhuma, porque tem gente que só aprende quando está quase morrendo. Então, quando você começa a falar de algumas coisas, pode acontecer o pior com você e tal, até o cara não fazer um check-up e o médico fala assim, você está fudido, você vai morrer amanhã, o cara acha que nada vai acontecer com ele. Então, eu tive, assim, muita dificuldade de explicar isso para as pessoas. Então, no começo, hoje não, tá vendo? Tá vendo? Essa pandemia aí, as pessoas estão entendendo que podem morrer de uma hora para outra. Então, como se fosse um super-homem, né? Assim, né? Super-homem, né? Super-homem. Então, essa questão da pessoa entender que não vai acontecer nada com ela, é um negócio que faz a pessoa não entrar numa zona de desconforto. É só na zona de desconforto que o cara ele saca assim, porra, cara, isso aqui é sério, não sei. Você vê aí como é que tá o distanciamento social? As pessoas não estão acreditando. Ele vai pra rua, o trânsito tá pesado, tudo até alguém morrer na família, né? Quando alguém morre na família, o cara acorda. Então, o desafio que eu tive, não hoje, tá? Mas no começo, era explicar isso para as pessoas. Muito difícil. Então, eu não tinha fundamento psicológico para isso. Eu sou formado em engenharia, finanças, né? Eu só sabia que eu tinha que fazer uma coisa. Tanto é que eu fui estudar psicologia, estudar fundamentos da mente, todo esse processo de meditação, porque eu não tinha fundamento para falar para as pessoas. Eu só tinha a experiência, né? A minha experiência. E aí foi difícil, cara, muito difícil. Hoje eu tenho uma direção de fala que as pessoas entendem o que eu estou falando. Então, hoje, quando dou um curso de negociação, por exemplo, eu falo disso. Falo muito da experiência. E o que é engraçado é que as pessoas, quando acabam o curso comigo, marcam isso. Da minha história de vida. Cara, saquei agora, importante ter dinheiro, importante ter uma boa carreira, mas precisa cuidar de outro aspecto. Isso, para mim, é o ponto crucial no meu curso. Quando o cara entende isso, eu ganhei meu curso. Então, o cara tá pago o curso para mim, entendeu? Mas é difícil, Diego, porque mudança, qualquer tipo de mudança que você quer fazer, acho que grande parte das pessoas só mudam quando alguma coisa muito drástica acontece, cara. Parece que a pessoa precisa esperar acontecer o pior para falar, putz, eu sabia que esse negócio ia acontecer, agora é tarde demais, eu tenho que mexer. E aí o cara aprende. Então, por isso que hoje, assim, eu sou um cara que estuda influência, por causa exatamente dessas questões. Né? Como é que você pode influenciar para o bem a mudança de mindset das pessoas, sabe? Isso é algo que sempre me puxa. Como que eu posso usar os meus recursos de comunicação aqui na rede social ou no curso online para que as pessoas consigam fazer a mudança de mindset? Tá? Mas, está acontecendo a pandemia, então, queira nós ou não queremos, a gente vai ter que fazer uma mudança drástica de vida, de business, de qualidade, de estrutura, sabe? De prioridade de valor, o que era valor pode não ser mais valor daqui a pouco, entendeu? O que não era valor pode ser extremamente valoroso. Então, essa mudança, essa despriorização ou deshierarquização de valores vai fazer com que as pessoas mudem. Eu tenho muita esperança nisso, cara. Que bacana. E até aqui dentro da Alquimia da Mente, a gente comenta muito sobre isso, né? Então, a diferença de uma mentalidade rica para uma mentalidade pobre, né? Uma mentalidade mais positiva para uma negativa. Acho que une bastante o que você está falando, né? Sim. E aí, você vê que isso é verdade mesmo, assim, tanto no business,
e a pessoa mesmo, né, desempenhar a tarefa na carreira, ou mesmo na vida, né, com os filhos, a esposa, marido, tem uma diferença em relação à mentalidade? Quando a gente fala de mentalidade, né, tem gente que tem um conceito diferente de mentalidade, né? Porque assim, eu estudei, quando eu fui estudar isso, eu fui estudar primeiro a ciência do cérebro, né? O cérebro não é a mente, né? Então, quando você estuda o cérebro, você estuda a ciência por dentro da gente, é algo físico, né? Então, quando você fala da mente, é uma coisa que extrapola o cérebro. Então, uma das coisas que eu entendi de mentalidade, quando você fala mentalidade positiva, mentalidade negativa, é porque tem enzimas e toxinas que dificultam você vir para uma mente próspera. Então, quando você tem muita toxina no cérebro, você tem adrenalina pesada no cérebro, você tem alguns mecanismos que fazem o cérebro congelar, mesmo com mais força que você queira ter na mente, você não consegue. Então, é claro que tem que ter algum mecanismo químico, né, para desintoxicar isso aí. Por isso que a gente vai em médico às vezes. Por isso que às vezes uma depressão, você não consegue trabalhar só com input positivo. É algo químico dentro da pessoa. Então eu fui estudar isso antes. Tanto é que tudo aquilo que eu descrevo, sempre tem que ter um fundamento científico para depois explicar como é que funciona a mente. Né? Porque às vezes é fácil falar da mente, mas tem gente que fala assim, Renato, eu não consigo fazer o que você faz. Por que não consegue? Não é que a técnica é complicada, porque tem algum mecanismo tóxico lá que impede a pessoa. Né? Então, para mim, uma mentalidade próspera é quando você tem saúde. Então, quando você tem saúde que você tem energia, você está revigorado fisicamente, está revigorado emocionalmente, cara, aí a mente próspera, ela ascende. Agora, quando você tem emoções negativas, de tristeza, depressão, e você também tem energia física baixa, cara, você está na mente pobre. Então, para sair da mente pobre, uma mente mais próspera, mesmo tem que tratar de outras questões. Né? São as emoções e energia. Aí depois a gente direciona a pessoa para entender a abundância que existe. Porque senão a pessoa não consegue enxergar isso. Não dá para acessar. Não dá para acessar. E uma das coisas que você me fala, Diego, é assim, você imagina um engenheiro falando sobre espiritualidade. Então, como é que eu vou tranquilizar Deus, né? Como é que eu vou mensurar o que você não consegue enxergar? Não vai enxergar. E aí, a questão é de perceber. Então, como é que você percebe que Deus está presente, que Ele é onipresente em você? Cara, é contato interno. É um mundo interno. E aí você vai entender o poder da meditação. Então, e essas coisas eu já sabia há 20 anos atrás. E para explicar essas coisas para alguém, para um executivo, cara, ficar lá sentadinho com o dedinho aqui, falando 11, que tal? Tô fora disso, cara. Não quero saber. Hoje, Harvard fala disso. Então, você vê uma faculdade com o nome de Harvard falando sobre ciência da felicidade, sobre meditação, aí ninguém já fala, até a faculdade, até a Harvard fala disso, então o negócio deve ser sério. Meu, sempre foi, sempre foi. Então, acho que, para mim, essa questão de falar da mentalidade tem, primeiro, que descrever como é que funciona o cérebro, porque se você não entender como funciona o cérebro, a pessoa não entende direito como é que você sai de uma restrição mental, de uma crença limitante, para uma crença extremamente ilimitada. Então, não é falar. Então, tem muito exercício para fazer. E o que eu aprendi na meditação, quando você emite um som, que é um mantra, essa frequência que a gente emite, tá certo? Cria um desenvolvimento de algumas áreas no cérebro que ou gera oxitocina ou algumas outras enzimas para abrir algumas questões que estavam fechadas no cérebro. Então, essa ativação cerebral faz a gente ir para outro patamar mesmo. Que bacana. Que interessante. Acho que quem está assistindo, está ouvindo, eu quero saber mais. Pessoal, todos os links do Renato estão na descrição, independente se estiver no YouTube, no blog, ou mesmo no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Aproveita, siga todo. Tem um monte de link. Inclusive, tem os cursos dele, do Renato, que você pode conferir e entender um pouquinho mais esses princípios que ele está falando, tanto de business, tanto de negociação, de comunicação, de negócios, né, e também de mentalidade próspera, como a gente está falando. E, Renato, aproveitando que a gente está falando disso, em relação à mente, fala um pouco do seu livro também. Eu acho que você toca bastante nesse assunto, né?
deixa eu falar um pouquinho do que a gente está falando sobre mentalidade, né? Claro, pode falar. Treinamento da mente próspera, ali, o que é, né, Diego? Quando eu percebi que eu precisava ajudar as pessoas, não bastava só contar a minha história. Eu precisava contar a minha história através das ferramentas que eu utilizei, sem saber que eram ferramentas, para sair daquela situação que eu estava. Então, quando eu escrevi o livro, eu escrevi de uma forma que para a pessoa entender um método, né? Então, a primeira coisa que a gente começa a entender é assim, em que estado que a gente se encontra. É um diagnóstico pessoal, né? E aí, eu coloquei ali de uma forma, isso é consultor que fala, isso é questão de consultor, né? Em que cenário você se encontra? Eu sempre fala de estratégia, fala de cenário, né? Então, você está no cenário do meu. Então, a gente fala, mas o que é isso? Porque se você, na minha cabeça é sempre assim, como é que funciona a cabeça do engenheiro? Se você não entende o cenário, você não consegue ter uma solução mais rápida. E aí a gente começa a entender padrões, né? Então, quando você tem um padrão de um cenário ruim, automaticamente a solução já está semi-pronta. Quando você não tem um padrão que está à tua mente, você fica tentando, deve ser por aqui a saída, deve ser por ali a saída. Não, não deve ser. Tem que ser. Então, o que eu defini? No livro, eu escrevo 4 cenários importantes, 4 ins, né? Você pode estar no cenário agora, por exemplo, que está vivendo, cenário de incerteza. É diferente incerteza, porque incerteza é o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer amanhã. Então, cria ansiedade, um monte de questões aí, tá? Pode ser um cenário de instabilidade, diferente de incerteza. Instabilidade é quando você se sente incompetente, você sai da zona de conforto e fica numa zona de desconforto. Não é incerteza, é diferente, tá? Pode ser um cenário de insegurança. Insegurança é quando você está desconectado de você. Você não tem mais confiança em você. É diferente de incerteza e de instabilidade. Outro cenário de injustiça. Então, quando a gente define o cenário, a gente rapidamente como sair dele. Porque se você confundir, eu estou no cenário de raiva, que é injustiça, e começa a ver soluções para incerteza, você não vai conseguir, entendeu? Porque são coisas diferentes. Então, eu quis decodificar esses cenários para depois o cara falar assim, pô, aqui é a saída, aqui é a saída. Fica mais fácil para a pessoa sair, né? Aí depois que eu começo a ver, quando a pessoa começa a sair desse cenário, e vai para um cenário mais da abundância, a gente correu 8 P's da prosperidade. E o primeiro P é propósito, né? Então, qual é o propósito? Então, você perguntou isso para mim, né? Então, se você não entende propósito, você vai definir meta. Quando você define meta, a meta é aquelas questões assim, que eu já vira e mexe estava com meta. Chegou na meta, aquela alegria dura, sei lá, alguns minutos, até o dinheiro acabar, e aí, dia seguinte é outra meta. Mas qual é o propósito da meta? Então, quando a pessoa tem um propósito, esses cenários ruins é mais desafio. Porque a pessoa entende que aquilo Deus ou qualquer força superior colocou na vida dele para ele atravessar, que o propósito é maior que aquilo lá. Tá? Então, quando a pessoa começa a entender que propósito está acima de meta, a vida dele começa a ser diferente. E aí que eu coloquei mais alguns P's, tá? Você tem que ter e tem que ser o protagonista disso. Quando você diz que é o protagonista, você deixa de ser vítima. Cara, eu tenho que ser responsável por tudo que acontece comigo, até mesmo a desgraça comigo. Mas tem gente, Renato, mas agora eu vou me culpar? Não, não é culpar, é assumir. Assumir. Então, aí, quando eu coloquei as questões do Ho'oponopono dentro do meu trabalho, que eu sinto muito, me perdoe, eu não sou grato, ali a gente fala o seguinte, você está conectado com o sofrimento humano. Então, se você está sofrendo, é porque você também está sendo co-responsável pelo sofrimento. Pandemia. Nós somos co-responsáveis por isso aí. Então, enquanto você não assumir isso aí, você não vai gerar solução. Tá? Então, é o protagonista. Aí depois aí vai para o sonho, chama de sonhos aqui. Né? Depois você vai para a execução. Então, o sonho tem qual é o propósito a ser perseguido, qual é o desenho do protagonista e qual é a paixão. Se você não tem a paixão, você não tem impulso. Então, quando você entende que você tem que perseguir alguma coisa, tem que ser algo apaixonante, cara. Alguma coisa que não cesse nunca, 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 tá? Isso é automotivação. Não precisa de ninguém de fora para te empurrar, tá? Mas como é que descobre tudo isso aí? Então, não tem fórmula pronta, viu? Tem coisas que a gente dá insights para a pessoa, assim, ó, é por aqui o caminho, mas tem que ter
propósito, paixão, protagonismo. Tá? Aí, né, depois disso, a gente vai para a execução, porque sonho ainda coisa no papel, coisa que a gente está imaginando. Então, todo o processo é do ser, sonhar, executar e revisar. Tá? Então, os outros 3 P's têm execução, paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é uma equação mental, hipnótica, que a gente filtra o mundo externo para ter recurso no mundo interno. Como que é isso? Fala assim, ó, quanto pior a crise, mais inteligente eu fico. Então, você filtra o mundo externo, o mundo interno, de uma forma que você está sempre bem. Você não é mais influenciado por fatores externos, tá? Porque na execução você tem que estar sempre bem. Tem que estar sempre amparado. Tá? Bom, e aí tem todo o trabalho no paradoxo, porque aí eu explico por que hipnose. Entendeu? A hipnose é isso, distorcer a realidade para o bem. Para o bem. Hipnose, quando eu falo de hipnose, como é que aquela questão da pessoa comer um limão e achar que é gostoso, né? A gente pode o mundo externo, com a realidade crítica de morte, de perda, de falência, de quebra, de uma forma que isso seja positivo. E, cara, como é que você pode distorcer essa realidade para dentro? Um paradoxo, tá? E aí a gente corre os P's, e por último, P, para não discorrer muito com você, é o P da paz interior. Então, tudo que a gente faz, no fundo, é para que a gente tenha paz interior. Para mim, Diego, esse é o último P, mas é o P inicial. Ou seja, se você não tiver, se você não tiver paz interior, você não consegue discorrer nada disso. E paz interior é uma negociação que você faz com a tua sombra. É uma negociação que você faz com o teu lado negro, com aquela estrutura que você não gosta de falar, mas que a gente tem. Então, quando você começa a fazer essa negociação, aí explica o conceito do yin e do yang. Então, aquela parte branca, aquela parte negra, na realidade, é uma negociação entre luz e sombra, entre o demônio e os anjos, entre o Deus e o diabo. Então, quando você integra isso, você entende quem você é. Então, todo o nosso trabalho é chegar nesse nível. Agora, se você começar por isso, os 8 P's, eles correm rapidamente. Então, você vê que as pessoas, às vezes, não têm paz interna. Quando você não tem paz interna, você não vai. Desculpa, pode ter qualquer outro tipo de tempo que você não vai conseguir. Teu semblante é ruim, tudo para você é complicado. Então, você tem que estar sempre, o que a gente fala, zen. Zen não é ficar paradão, você estar bem com você. Você está bem com você está expressando quem eu sou. I am, né? I am. Então, tem até um mantra que fala I am Aham, né? Então, isso que é o método. Então, tudo isso que está no livro, são coisas que eu fui fazendo fragmentado, né? Falei assim, pô, mas eu fiz uma leitura do cenário assim, insensado. Isso aqui, para mim, é um cenário de insegurança. Olha, como é que eu saí? Isso é assim, insensado. Aí, para não escrever de uma forma tão não profissional, eu fui buscar a ciência por trás. Como é que traduz a ansiedade? Como é que traduz a raiva? Tá? E fui buscar a ciência da psicologia para me ajudar. Tá? Esse é o meu vídeo. Excelente, Renato. Eu fiz um monte de anotação aqui. Eu creio que todo mundo está assistindo, nos ouvindo agora nesse exato, escutando, né, nesse exato momento, com certeza também. Aproveita bastante, pessoal, tem vários insights. Além disso, o livro que o Renato está comentando é Fundamentos da Mente Próspera. Os links, né, também, não só desse livro, mas de outros livros, estão na descrição para você adquirir esse livro, conhecer mais o material do Renato, Instagram, Facebook, YouTube, tem muita coisa boa que você pode aproveitar. E, Renato, encaminhando aí para a parte final aqui, está sendo maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que finalizar. Eu queria pedir de você... eu queria pedir para você uma dica final, né? Eu sempre peço para todos os entrevistados e entrevistadas, e o que você poderia aí passar de uma dica matadora, ou mesmo estratégica, para quem está assistindo, ouvindo a gente? Diego, eu acho que uma dica que eu também tive esse insight, assim, a pessoa mais importante na tua vida é você. Se o relacionamento entre você e você é ruim, entre você e sua sombra, entre você e a criança que está dentro de você, entre você
e todos os ancestrais que estão dentro de você, se essa negociação estiver ruim, você não vai dar certo. Então, para mim, tudo isso é um processo de negociação, onde você acerta esse acordo. Tem que ter um acordo entre você e você. Quando você fala você é a família, na verdade, é a família que está dentro de você. Porque como fazem parte de uma constelação, então quem não fez constelação é importante fazer, porque na verdade a constelação que você vê externamente, mas está dentro de você. Né? Tem um desacordo aí. Então, para mim, a dica é, cara, faça um acordo com o que está dentro de você. Quando você fizer um bom acordo, essa negociação vai fazer com que você seja quem você é e não vai ter medo de expor toda a tua força, todo o teu talento. Por quê? Porque as pessoas, quando esquecem quem são, não expressam talento. E a gente precisa do talento de todo mundo. Porque a gente vem para o mundo com um propósito. Você tem um propósito diferente do meu. O somatório dos propósitos dá um planeta legal. Agora, se você não conseguir expressar teu talento, vai faltar, cara. Eu sempre falo assim, cara, você tem que colocar o teu talento no ar. Não colocou no ar, alguém vai precisar. E se alguém não tem isso, vai ter uma falta no mundo, cara. Então, põe isso no ar. Por isso que esse projeto me dá gás. Porque eu sinto que as pessoas se escondem através do talento fazendo coisas que não são dela. Não, vou pegar o modelo do Renato Hirata, o modelo do Diego, talvez dê certo. Não, não é o meu modelo, não é o teu, Diego. O modelo é da pessoa, cara. Essas pessoas têm medo de fazer isso. Então, para mim, a dica é essa. Acordo, faz um acordo com você. Entenda que você precisa expressar isso. Essa é a grande dica. Excelente, Renato. Gratidão novamente aí por ter aceito o convite, pelo seu tempo também, disponibilidade aqui com a gente, para fazer essa entrevista aqui com a gente. Diego, o prazer foi meu. Então, eu espero que as pessoas tenham ouvido, tenham aproveitado. E, vamos embora que a gente daqui a pouco está caindo fora da pandemia, vamos voltar à vida normal. É isso aí. Pessoal, gratidão por você estar aqui com a gente. Acesse os links aqui abaixo, clique em todos, siga o Renato, adquira o livro, os cursos também, são todos aqui abaixo para você conhecer um pouquinho mais o trabalho do Renato, tá bom? Gratidão, muita luz e prosperidade e nos vemos em mais entrevista. Um abraço, até logo. Fechou. Hi.